existem inúmeros elementos do paganismo dentro do culto católico. E que a Igreja Católica se apossou desses símbolos. E que na verdade com isso ela não está cultuando o único e verdadeiro Deus, mas outros deuses. Temos até um vídeo no YouTube, em que um padre afirma que de fato a Igreja Católica se apossou de vários elementos do paganismo. Portanto, falam que a Igreja Católica realizou um sincretismo religioso. Ou seja, ela fez uma mistura do cristianismo com o paganismo, e que a Igreja Católica seria, por assim dizer, uma continuação do paganismo de Roma. Que quando entramos nessa questão do paganismo, temos várias acusações. Falam do Natal, do domingo, do obelisco que está presente na Praça do Vaticano, dos chapéus dos bispos, do culto à Eucaristia, que na verdade seria o culto ao sol, etc. Então no único vídeo não dá para contestar todas as acusações. Portanto, nesse vídeo vamos dar uma visão geral sobre o paganismo. E nos ater em uma das acusações, que é referente ao Natal. Faremos também uma referência à Páscoa e ao domingo. É que o Natal é uma festa pagã, que não tem como saber quando Jesus nasceu, mas que pelos estudos, não seria no dia 25 de dezembro. E também, que essa festa, na verdade fazia parte do culto do Deus Sol. Sobre a influência do paganismo em nosso mundo. Paganismo. Essa palavra passou a ser usada entre os cristãos, no Império Romano, para designar alguém que não era cristão. Existem algumas hipóteses para a origem dessa palavra. A primeira é que os cristãos geralmente viviam nas cidades. As pessoas que viviam no campo ainda adoravam os deuses antigos, no lugar de Cristo. A segunda é que os cristãos se referiam a si mesmos como soldados de Cristo, e chamavam os não cristãos de pagãos, aqui com sentido de civil. E uma terceira explicação é que pagão era usado no sentido de estranho, alguém que não fazia parte da comunidade. Mas hoje em dia, quando se fala pagão ou paganismo, é no sentido de que algo não é cristão, que contém elementos de outras religiões ou práticas antigas. O que a maioria das pessoas não percebe, ou não se importa em saber, é que nós estamos cercados por elementos do paganismo. Nós falamos palavras que remetem ao paganismo, e nós usamos símbolos do paganismo. A influência do paganismo no mundo. Nosso sistema solar. Se pegarmos o nosso sistema solar, quais são os nomes dos planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São nomes dos deuses cultuados pelos romanos. Se você preferir, pode substituir os nomes desses deuses pelos nomes da mitologia grega: Hermes, Afrodite, Gaia, Ares, Zeus, Cronos, Urano, Poseidon e Hades. Os signos. Se pegarmos os signos do zodíaco, cada signo é regido por um planeta. E cada signo também é uma referência a algum fato da mitologia grega ou romana. As constelações. Se pegarmos as constelações, a maioria delas também são referências à mitologia. Vejamos: Andrômeda, Centauro, Hércules, Órion, Pegasus, Perseus, etc. Os meses do ano. Ainda dentro do mesmo tema, temos os meses do ano, que fazem referência à mitologia, ou a coisas importantes para os romanos. Assim, temos janeiro, que é referente ao deus Janus. Fevereiro, referência a um ritual de purificação romana. Março, deus Marte. Abril, deusa Vênus. Maio, Maia e Flora. Junho, deusa Juno, ou uma homenagem ao clã romano.
Június. Julho. Homenagem ao imperador Júlio César. Aqui, vale lembrar que antigamente o calendário era composto por apenas 10 meses. Então tínhamos agosto, era o mês 6. Setembro, era o mês 7. Outubro, era o mês 8. Novembro, era o mês 9. Dezembro, era o mês 10. Quando foi padronizado para 12 meses, manteve-se um nome da mesma posição que o mês tinha no calendário romano. E o mês de agosto foi rebatizado em homenagem ao imperador Augusto. Os dias da semana. Em português, não temos tanta diferença, mas em espanhol e algumas outras línguas, manteve-se um nome com a referência original. Vejamos. Domingo. O nome é igual em espanhol. Esse dia é uma homenagem ao sol. Segunda. Em espanhol. Lunes. Lua. Terça. Em espanhol. Martes. Marte. Quarta. Em espanhol. Miércoles. Mercúrio. Quinta. Em espanhol. Jueves. Júpiter. Sexta. Em espanhol. Viernes. Vênus. Sábado. O nome também é igual em espanhol. Esse dia é uma homenagem a Saturno, mas também faz referência ao Sabá, que era o dia de descanso no judaísmo. Os símbolos de masculino e feminino. Aqui faremos uma outra referência. Você já deve ter visto esses símbolos. Eles são usados para representar o masculino e o feminino, mas muitas pessoas não sabem de onde eles se originaram. Masculino. Esse símbolo representa o deus Marte. Feminino. Esse símbolo representa a deusa Vênus. Os nossos elementos químicos. Talvez você não tenha reparado nisso também, mas muitos nomes dos elementos também são referências à mitologia. Mercúrio. Aqui o nome do deus é usado inteiro. Irídio. Referência à deusa Íris. Netúnio. Referência a Netuno. Plutônio. Homenagem a Plutão. Urânio. Homenagem a Urano. Além desses, temos outros que também são referências a deuses ou personagens da mitologia. Hélio. Telúrio. Selênio. Cério. Promécio. Titânio. E apenas a título de curiosidade, Tório. Vem de Thor, o deus escandinavo da guerra. Níquel. Vem de Nitkel, que é a palavra alemã para diabo. Nomes e palavras. Não vamos entrar nessa questão, mas se você for procurar a origem das palavras e dos nomes, verá que muitos deles são também referências à mitologia. Temos certeza de que para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, essas informações não são nenhuma novidade. Mas mesmo que as informações que mostramos não sejam do conhecimento de todos, temos certeza que ainda assim, muitas pessoas farão um questionamento. A questão não é a presença do paganismo no mundo. A questão é a presença do paganismo dentro da Igreja Católica. Como a Igreja Católica pode se apropriar de elementos e festividades do paganismo? Igreja Católica de ter mudado o dia do descanso do sábado, que é o 7º dia da semana, para o domingo, que é o 1º dia da semana. Temos inclusive os adventistas do 7º dia, que é o sábado, que ainda se atém a essa questão de preservar o sábado e não o domingo. E por esse motivo, eles não trabalham no sábado. E temos também a questão da Páscoa. Na Igreja Católica, nós temos um período que antecede a Páscoa. Esse é um tempo de preparação para a Páscoa. Ele dura 40 dias. Esses 40 dias, esse tempo inicia-se na chamada Quarta-feira de Cinzas, ou seja, um dia depois do Carnaval. Muitas pessoas costumam dizer: esse ano o Carnaval veio mais cedo. É a Páscoa quem determina o dia do Carnaval. A partir da Páscoa conta-se 40 dias para trás e então temos o Carnaval. Mas por que será que a data da Páscoa
muda de um ano para outro. Porque a Páscoa é comemorada sempre na primeira lua cheia da primavera. Na Europa antiga, os coelhos eram relacionados à deusa pagã da fertilidade. Seu nome era Eastra. Na primavera, ela fazia com que os coelhos espalhassem ovos pelo campo, como sinal de vida nova e renascimento depois do inverno rigoroso. A crença em rituais pagãos pode ter desaparecido, mas a celebração ainda continua. Só que agora nós a chamamos de Páscoa. E agora os coelhos são feitos de chocolate. A lua cheia, dancem bruxas na lua cheia, venham comigo na lua cheia, sou a senhora da lua cheia, sou os sonhos da lua cheia, dancem bruxas na lua cheia, venham comigo na lua cheia, sou a senhora da lua cheia, sou os sonhos da lua cheia, dancem bruxas na lua cheia, sou a senhora da lua cheia, sou os sonhos da lua cheia, dancem. Ainda assim, mesmo depois de todas essas explicações, temos certeza de que algumas pessoas ainda não devem estar aceitando o que mostramos. E novamente, questionando o porquê da Igreja Católica ter usado elementos do paganismo. Poderiam ter usado seu poder para destruir esses elementos do paganismo. Mas não fizeram isso. A pergunta que fica é: por que a Igreja Católica agiu dessa forma? E utilizou-se de elementos do paganismo? Teria sido muito mais fácil apagar todos esses costumes. Poderiam ter substituído os nomes e palavras por outras que tivessem uma ligação com Deus. Mas não. Natal, cristão ou pagão? Desde criança fui ensinado a acreditar em Papai Noel. Aprendi a receber presentes e a compartilhar. Me diziam que Jesus tinha nascido em 25 de dezembro, Natal. Até que um dia descobri a verdade. A história aconteceu há quase 4.000 anos atrás em Babel. E Cush gerou a Nimrod e este começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Sua mulher Semíramis estava para dar à luz a um menino chamado Tammuz. No dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs.
Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente.